Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira, mais um dia de compromisso, nosso compromisso diário aqui da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Continuamos ainda no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Nós vamos começar aqui, continuar, no item 19. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite, nas famílias, essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois, menos que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Entenderam? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Toda família, a gente fala assim, né? A gente, teoricamente, né? A gente fala que tem uma ovelha negra na família. É aquele que se diferencia de todos. Aquele que tem um gênio forte, enquanto todos são pacíficos, são mansos, né? É um que é muito manso, enquanto os outros são todos agitados, né? Esse é a ovelha negra da família. E toda família espiritual formada para reencarnar próxima uma da outra, nós sabemos que tem um propósito, não é? Família é o nosso maior resgate. Então, somos espíritos que estamos juntos para resgatar algo que ficou para trás, né? Para vivenciarmos novamente alguma coisa que a gente já viveu e que ficou pelo meio do caminho. Nós temos que aparar arestas, né? Eu falo muito esse termo, mas apesar de que eu não gosto muito dele não. Mas a gente fala muito desse termo, aparar as arestas. Mas é o certo, né? Vamos aparar arestas para deixar tudo lisinho, tudo certo, né? Para evitar novos atritos, novas confusões, novas reencarnações sofredoras, né? Então toda família tem a sua ovelha negra. Mas por que Deus permite, né, que esse espírito reencarne, um espírito, por exemplo, um espírito mau, reencarne entre espíritos bons? Bom, como os espíritos falaram para Kardec aqui na resposta, no livro do Evangelho, desculpe, é permitido como prova para muitos desses espíritos que estão ali reencarnados juntos, né? E como meio de aprendizado, de adiantamento. Eu falo que é meio de adiantamento para todos, né? Porque quem está passando por suas provas com fé, com amor, né? Com resignação, com gratidão, esse também está se adiantando, não é? Então é como prova e adiantamento. O espírito mau, vamos colocar a palavra mau. O espírito mau, eu vou falar um espírito ainda ignorante, né? Esse espírito, ao contato dos espíritos bons, aquele contato permanente ali com os espíritos bons, né, ele acaba
ele acaba por se dobrar. Ele acaba por se dobrar. Que seja um pouquinho, mas ele vai aprendendo o caminho certo. Então é preciso que ele venha no meio de uma família diferente da dele, certo? Como prova para ele e como adiantamento para ele e para aqueles que estão ali ao redor dele. Porque praticando o amor ao próximo, todo espírito se adianta. Todo espírito se adianta. E aquele espírito que está recebendo o amor ali, ele vai abrir seu coração. Ele vai mudar seu pensamento. Ele vai se adiantar também. Tá bom? Agora aqui fala para a gente também, né, sobre a parentela espiritual. Quando a gente reencarna, a gente adquire uma família, não é? Mas como nós dissemos lá atrás, a família, ela é formada por espíritos afins, espíritos com a mesma intenção, com a mesma vibração, com a mesma energia. Se atraem para formar a família espiritual. Eles se reúnem, né, no plano espiritual devido à sua vibração ser a mesma, estar no mesmo patamar, não é? Então não quer dizer, pessoal, que cada reencarnação eu vou ter uma família diferente lá no plano espiritual. Nós vamos viver aqui eu, fulano e ciclano, chegar lá no plano espiritual nós vamos ter aquela família, mais outra família que eu tive na vida passada, mais a outra que eu tive na outra vida. Não, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. A nossa família espiritual, nós todos somos filhos de um pai só. E o pai ama todos os seus filhos como se ele amasse um. É um. O amor é único. O amor é único. Ele ama da mesma maneira todos os filhos como ele ama um. Tá certo? Então, bom, isso é uma passagem que está aqui, né? Eu estou falando aqui, ó. Nós vamos nos encontrar lá no plano espiritual, né? Um dia, depois de nós passarmos pelo nosso umbral. Nós vamos nos encontrar no plano espiritual com aqueles espíritos que estão no mesmo nível nosso de energia, de aprendizado, né? Aqueles mesmos que nós já tivemos afeição em outras vidas, certo? Não quer dizer porque a fulana foi minha mãe na vida passada, nessa vida ela não foi minha mãe, eu não vi ela nessa vida. Nessa vida ela não veio com você. Ela foi um espírito que teve como sua mãe numa vida passada. Mas quem sabe numa próxima reencarnação você vai ser a mãe dela. A mãe daquele espírito. Isso, gente, são espíritos que estão juntos pela sua afeição, pela sua atração espiritual, pela sua atração energética, pela vibração que emitem. É formada essa família, é formado esse grupo, e esse grupo permanece junto. Um desce para reencarnar, o outro fica ali esperando, né? Quem sabe descem dois, vão reencarnar juntos, né? Quem sabe, é assim que funciona, no meu modo de entender, viu, pessoal? Eu peço a vocês que estudam mais do que eu e conhecem mais do que eu, tenho certeza, que procurem comentar. Procurem nos dar novas ideias, novos focos de visão para a gente ver talvez com outros olhos e entender de outra maneira. Eu entendi assim, né? Que a nossa família espiritual é formada sempre por espíritos que estão na mesma vibração nossa e que são espíritos afetos a nós, né? Que se uniram a nós por afeição também, tá bom? Então é isso. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, né, o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. A questão 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Nós vimos que os espíritos estão sempre ao nosso redor, né, gente? Eles respeitam os nossos momentos de intimidade, né, como nós temos que ser respeitados nisso, e estão sempre nos vendo, nos ouvindo, né? E aqui
Kardec perguntou para ele o que esses espíritos pensam de nós. Isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Então nós estamos cercados, né, de espíritos zombeteiros, vamos falar assim, né, e de espíritos que estão preocupados com a gente. São nossos mentores, nossos anjos de guarda, né, que estão preocupados com a gente e ficam se lastimando, né, por nossos erros, nossas falhas, nossos defeitos, né, mas procuram sempre, de coração aberto, nos ajudar na caminhada. Os outros não, os outros querem rir da gente, querem atrapalhar, se possível, o nosso caminho, né? Mas esses espíritos bons, quando nós os atraímos mais para perto da gente, esses impedem que os outros se aproximem. E nós mesmos, com as nossas vibrações, temos essa capacidade. Se nós pensamos positivamente, se nós pensamos caridosamente, amorosamente, se nós emitimos energias boas, nós vamos repelir todos esses espíritos que estão a fim de nos derrubar, de rir dos nossos erros, ao invés de procurar nos ajudar. E vamos atrair, né, para nós os bons espíritos, vão se aproximar mais da gente para procurar nos ajudar mais ainda na nossa caminhada, tá bom? Esse é o nosso estudo de hoje. Peço comentários, né? Peço comentários e peço compartilhamentos. Vamos compartilhar esse vídeo aí, vamos esparramar, né? A missão é essa, esparramar esses grãozinhos aí, ó, como se fosse um caminhão passando na rodovia, vazando um grãozinho de soja lá, ó. Vamos lá, né? Vai esparramando para todo lado. E vamos lá, vamos esparramar esses grãozinhos aí, pessoal. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê toda a confiança em nós mesmos que nós precisamos ter para que a gente possa vencer tudo que vier no nosso caminho. Tudo. E agradecer sempre ao Pai a oportunidade que Ele dá para a gente de estarmos aqui, de participarmos dessa mudança em que a Terra vai passar e que nós possamos mostrar sempre o caminho para aqueles que vêm depois da gente. Tá bom? Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer.